Boa noite, meus queridos. Como é que estamos? Jéssica, Boa Lavínia, noite, Fausto. Boa noite, boa noite. Rui, Xeislane, Vitor. Tá faltando só a Darly, mas a Darly nem sempre Boa está aqui, noite. né? Tudo bem, gente? Diga aí, Boa professor, noite. tudo bem? Tudo na santa paz, esperando o final do ano para descansar uma semana que seja, né? E hoje o nosso último encontro de financeira, gente, tá? É nada. É, hoje é o nosso último encontro. E aí, gente, no ano que vem, se surgir mais notícias aí, né? Mais notícias substanciosas, né? Sobre o BNB, sobre a Caixa, né? Aí a gente vai repetir a dose com os editais já na mão, né? Porque pelo menos a gente já deu essa lançada, tá? Essas aulas que estão gravadas aí, gente, tá? Eu vou combinar com vocês que eu vou deixar até o dia 31, tá? Então aproveitem para assistir até o dia 31, essas 6 aulas aí, tá? E aí depois do dia 31 aí eu não vou conseguir deixar mais, porque tem que abrir espaço para as outras, né? Tá bom, meus queridos? Então assista até o dia 31. Hoje é o último encontro, né? Assistam todas as 6 aulas, tá? Peçam lá a autorização, lá, eu libero na hora e a gente vai fazer essa maratona. Bom, eu separei hoje a parte de sistema de amortização constante para a gente ver. Depois a gente vai dar uma revisada sobre os assuntos principais que a gente viu, tá? A parte de juro composto, a parte de sistema price, e juros simples, juro real, juro efetivo, tá? Então a gente vai dar uma passeada por aí, tá? Bom, vamos começar. Deixa eu botar a tela aqui para a gente. Eu separei algumas questões que aí depois vai junto no material para vocês, viu? Aqui. Então, eu separei algumas questões, depois a gente vai voltar nelas aqui, mais calma, tá? Mas vamos começar, então, vendo quem é que é o famoso saque, tá, gente? Bom, o saque, ele é o próprio sistema. Deixa eu botar a câmera aqui para vocês me verem. O saque, gente, é o famoso sistema, né, de amortização constante, né? Então, essa é a sigla, né? Sistema de amortização, né, constante, né? Constante, tá? Bom, a gente sabe que a amortização, gente, é aquele efeito que vai diminuindo a dívida, né? E a amortização, ela é fundamental para a gente poder calcular o valor da parcela, né? Porque a gente sabe muito bem que parcela, prestação, né, gente? Nada mais é do que a amortização, aquilo que cai a dívida, né? Mais os juros, tá? E tem horas que a amortização tem um papel muito pequeno, né? E o juro é que está enorme, né? E acontece muito isso, né? Principalmente em financiamentos a longo prazo, tá? O sistema de amortização constante, gente, ele acaba tendo parcelas decrescentes. Então, nós vamos ter prestações, tá, decrescentes. É uma maravilha, viu? Em vez das coisas cada mês aumentarem, no saque a prestação cada vez diminui, né? Então, a primeira prestação do saque, gente, é a maior de todas, né? E a última prestação, a menor, e ele vem caindo de forma constante. Mas ele vem caindo bonitinho mesmo, viu? Se ele cair R$ 10 do primeiro para o segundo mês, ele vai continuar caindo R$ 10 do segundo para o terceiro. Então, o saque ele tem uma amortização constante e um decréscimo da prestação também constante, tá? Se da primeira para a segunda ele caiu R$ 10, da segunda para a terceira vai cair 10, da terceira para a quarta vai cair 10 e assim por diante, tá? Então, a maior incidência de juros, gente, sempre é no início, por isso que a prestação é a maior, e aí depois ela vem caindo, mas a amortização é sempre constante, tá? O saque é muito usado, gente, pela Caixa Econômica para que a gente possa fazer os financiamentos de imóveis, né? Então, quando tu financia um imóvel pela Caixa, na maioria das vezes, ele é pelo saque. A primeira prestação é a maior de todas e depois ela vem caindo, 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 tá?
Bom, primeiro vamos botar um exemplo do que seria um saque para vocês entenderem. Então, olha só, vamos supor que eu tenho uma dívida de R$ 4.000. Né? Então, eu comprei um bem, eu fui lá, comprei um notebook nesse valor de R$ 4.000, tá? E eu vou fazer quatro pagamentos mensais, tá? Esses quatro pagamentos mensais vão ser feitos pelo saque, pelo sistema de amortização constante, tá? E eu vou botar uma taxa de juros de 12% ao ano, tá? Mas os pagamentos são mensais, tá? E aí eu quero saber montar o que nós chamamos de quadro de amortização dessa dívida. Tá? Na verdade, o quadro de amortização, ele é como se fosse o cenário completo da dívida. Tudo que está acontecendo mês a mês, passo a passo, quanto a dívida está caindo, quanto eu estou pagando de prestação, é um resumo de todo o processo que está rolando. Tá? E aí, Wilson? E aí que a gente vai começar montando uma tabela. Tá? Essa tabela vai ter várias colunas. Tá? Dessas colunas dessa tabela, nós vamos começar colocando uma primeira coluna aqui, que vai ser, então, a prestação, vai ser o tempo. Tá? Então, nós vamos botar aqui como a coluna do tempo. Tá? A próxima coluna, gente, é a dívida. Quanto eu estou devendo. Tá? Varia muito, gente, essas colunas assim, de apostila para apostila, de professor para professor. Cada professor acaba usando um tipo de ordem na coluna. Tá? Aí, depois da dívida, nós vamos ter a coluna da amortização. Essa é uma escolha minha, tá? Da amortização. Tá? Depois vamos ter a coluna dos juros. E, finalmente, vamos ter a coluna da prestação. Tá? Então, eu faço sempre usando essa ordem aqui. Tá? O tempo, a dívida, a amortização, os juros e a prestação. Então, eu me acostumei a fazer assim, mas pode mudar a ordem, viu, gente? Pode botar a dívida no final, a prestação no início, ali, pessoal, assim, não varia muito, tá? Bom, e agora, professor, como eu vou pagar em 4 meses, gente? É importante, tá? Importante aqui, ó. São 4 pagamentos, tá? E o primeiro em 30 dias, tá? É importante isso aqui, tá? O primeiro será pago em 30 dias. Então, não há entrada, não há nada, tá? Então, eu vou financiar 100%, tá, gente? Financiar 100%. E o primeiro pagamento em 30 dias, tá? Bom, então nós vamos ter o tempo zero, gente. O tempo zero é onde tudo começa, tá? Tempo zero, tudo começa, tá? Nesse tempo zero, nós vamos ter uma dívida de 4.000 para pagar, tá? Não há amortização, não há juros e não há prestação. Tá? E aí depois vamos começar a fazer o que temos que fazer, que é pagar nossas dívidas. Tá? E aí nós vamos ter o mês 1, onde eu vou fazer o primeiro pagamento. Tá? Depois nós vamos ter o mês 2, onde eu vou fazer o segundo pagamento. Vamos ter o mês 3, onde eu vou fazer o terceiro pagamento. E, finalmente, o mês 4, onde eu vou fazer o último dos pagamentos, né? E, finalmente, nós temos, então, a coluna aqui, a linha, perdão, do total. Beleza? Bom, e agora, professor, como é que eu começo a pensar isso aqui? Bom, primeiro tu começa a pensar na amortização. A primeira coisa que tu calcula, gente, é o valor da amortização. Tá? Bom, tu já tem uma vantagem, porque tu sabe que como isso aqui é um saque, tá? Isso aqui é uma amortização constante. Então, a mesma amortização que tu achar, ela vai valer para todos os meses. Ela é constante, ela é igual, né? E como é que eu calculo a amortização? Gente, a gente calcula a amortização dividindo a dívida sem juros, tá? Seria como se fosse o meu amigo Rui, se fosse me emprestar dinheiro, né, Rui? Ele faria isso, viu? Ele dividiria sem juros. Então, o Rui diria para mim, Plínio, tu tem que me pagar 4.000, Plínio. Né? Em 4 pagamentos? Ah, relaxa. 4.000 dividido por 4, tu vai me pagar 1.000zinho, professor. Sem juros, sem nada, né? Estamos numa economia estável, né? Daria ainda Isso juros negativos.
Negativo, né? Aí nem pensei nisso também, né, Rui? Ó, então o Rui ia me fazer essa gentileza aí, ó. R$ 4.000 em 4 pagamentos de R$ 1.000. Então vamos lá completar a amortização. Ó, então eu vou chegar e vou, no primeiro mês, amortizar R$ 1.000, e aí vou continuar devendo 3.000. Tá? Vou amortizar mais R$ 1.000, e aí vou continuar devendo 2.000. Vou amortizar mais R$ 1.000 e vou continuar devendo 1.000. E, finalmente, vou amortizar mais R$ 1.000 e não vou dever mais nada. Então, tá aí. Total de 4.000 na amortização. Tá? Então, o cálculo da amortização, gente, ele é sempre um cálculo, que ele considera que alguém vai te vender alguma coisa e não vai te cobrar nada. Tá? Juro nenhum. Então, para calcular a amortização, professor, nem que eu vá pagar ali 120 meses, não importa. Tu vai pegar o valor à vista do bem e vai dividir em 120 meses e aquele valor ali é a amortização. Na verdade, a cada vez que tu faz um pagamento, gente, a tua dívida cai aquele valor. Tu paga, a dívida cai aquele valor. Tu paga, a dívida cai aquele valor. Tá? E agora, pessoal, como é que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Eu fui lá na casa do Rui e peguei o notebook dele. Tá? O notebook do Rui custa R$ 4.000 e nós combinamos em dividir em 4 prestações pelo saque. Tá? Já sei a amortização. Isso significa que toda vez que eu for na casa do Rui e pagar uma prestação, toda vez que eu for lá pagar uma prestação, o que vai acontecer? A minha dívida vai cair R$ 1.000. Então, depois da primeira visita que eu for fazer na casa do Rui, eu vou sair de lá devendo 3.000. Quando eu for fazer a próxima visita, eu saio de lá vendendo 2.000. Quando eu for fazer a próxima visita, eu saio de lá devendo R$ 1.000. E quando eu for fazer a última visita, eu saio de lá zerado. A cada visita que eu vou lá, a minha dívida cai R$ 1.000. O detalhe é a prestação. Por quê, professor? Porque para eu calcular a prestação, eu preciso inserir os juros que está rolando aí. E qual é o juros, professor? Olha, professor, ele me deu um juros de 12% ao ano. É um juros bom, 12% ao ano. Tá? Mas a compra é mensal, professor. Os pagamentos são mensais. Como é que tu vai fazer? É como se fosse juros simples, tá, gente? Tu vai fazer uma taxa de juros proporcional. Então, se dá 12% ao ano, e claro, o ano tem 12 meses, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma taxa de 12% ao ano, tá? Que vai ser dividida, então, por 12, e vai virar uma taxa de quanto? De 1% ao mês. Pronto. Então, eu vou pagar ao Rui 1% ao mês de juros nessa compra aí. Então, vai lá, professor, como é que vai funcionar o processo? Então, de novo, entrei na casa do Rui, peguei o notebook dele e fui embora. Quando eu saio e dou as costas, eu deixo lá na casa dele uma dívida no meu nome de R$ 4.000, tá? Como eu vou fazer o primeiro pagamento só daqui a 30 dias, então aquela dívida de R$ 4.000, gente, ela fica lá fermentando. Como assim fermentando? O tempo vai passando, ela vai aumentando, né? Tem juros, né? Então ela vai crescendo, né? Se eu virasse as costas, né, e mudasse de ideia, fosse lá e pagasse, aí tudo bem. Mas não, eu deixei rolar, deixei um mês rolando, então eu estou com o notebook e a minha dívida de 4.000 está na casa dele lá durante um mês. Tá? Bom, eu vou lá no final de um mês para pagar a primeira. Quando eu chego lá para pagar a primeira, o que aconteceu? Aqueles R$ 4.000, gente, ficaram um mês me aguardando. E tu sabe bem que eu tenho que pagar juros sobre isso. E quanto que é de juros, professor? Está aqui, filho, ó, 1%. Espera aí, professor, então aqueles 4.000 que ficaram lá te esperando vão receber um juro de 1%? Sim, 1%. Então, isso vai calcular como? Olha, eu vou ter que pagar 1% de juros, né, em cima de R$ 4.000. 1% de R$ 4.000, professor, dá para fazer de cabeça, né? Porque 10% é 400, não é isso? Se 10% é 400, 1% vai ser o quê? 40, né? Ou tu faz aqui no bração, né, filho? Ó, 1% é 1 sobre 100, né? Vezes 4.000, que é 4.000 sobre 1. Aqui eu já vou abandonando, né, gente? Vou abandonando esse zero, que abandona com esse, abandono esse zero com esse aqui. Acabou, gente. 1 vezes 40 é 40, então, no primeiro mês,
Quando eu peguei o notebook, virei as costas, deixei uma dívida de 4.000 lá na casa dele. Ao voltar, ele vai dizer, não, Plínio, tu saiu daqui me devendo 4.000, eu esperei o mês inteiro que tu viesse começar a pagar, então tu tem que pagar esse 1% de juros, que foi o que nós combinamos, 12% ao ano, 1% de juros. Beleza, 1% de juros nessa dívida de 4.000, gente, vai dar R$ 40. Então eu vou ter uns juros de R$ 40, ou seja, a prestação que eu vou pagar vai ser de quanto? 1.040. Só que quando eu pago essa prestação de 1.040, que é a amortização de 1.000 mais o juro de 40, quando eu pago 1.040, gente, a dívida lá no caderninho do Rui, o Rui vai botar assim, ó, menos 1.000. Peraí, mas tu pagou 1.040, ele botou só menos 1.000. Isso aí. Os 40 que eu paguei a mais é juro. E, tecnicamente, acaba não ficando com ninguém, às vezes. Eu pago os 1.040, o Rui, quando recebe os 1.040, esse 1.040 tem um poder aquisitivo que é igual ao R$ 1.000 no início do mês, porque a inflação corroeu esses 1.040, né? Então, fica tudo elas por elas. Claro, isso num plano ideal, né? Vocês sabem muito bem que com a taxa de juros que a gente tem no país, isso sempre sai ganhando, né? É óbvio que o cara que vender, né, o juro que ele recebe recompensa a inflação e ainda ele ganha dinheiro sobre isso, né? É isso que é especulação financeira sobre juro, né? Bom, então vamos lá, professor. De qualquer maneira, tu pagou 1.040, mas a dívida caiu só quanto? Só 1.000. Só 1.000. Caiu R$ 1.000. Então, quando eu saí da casa do Rui, eu entreguei 1.040, a minha dívida baixou R$ 1.000 e eu viro as costas de novo. Quando eu viro as costas de novo, eu deixo uma dívida de 3.000. E esse 3.000 fica fermentando durante um mês. Um mês. Quando eu voltar no final do segundo mês, eu chego lá, tem uma dívida de 3.000 me esperando. Lembra que ela me esperou um mês inteiro, esses 3.000. Então, eu tenho que pagar juros sobre ele, que é 1%. Então, agora eu vou pagar 1%. 1% de juros, só que agora só sobre 3.000. Tá? Porque a dívida já tinha caído um pouquinho, né? 1% 3.000, gente, 10% é 300. Então, 1% é 30, né? Então, vai ficar 1 sobre 100 vezes 3.000, filho. Aqui vai cortar, né, nego? Ó, esse zero abandona esse zero abandona esse. Vai ficar 1 vezes 30, 30. Pronto. Então, no segundo mês, eu vou pagar de juros R$ 30 e vou pagar em quanto? 1.030. Pronto, já parou. Já pode parar. Já pode parar. Por que já pode parar, professor? Porque eu já estou percebendo que a minha primeira prestação foi de 1.040 e a minha segunda prestação... Pode falar, Rui. Ô, professor, nesse caso aí, não são 2 meses, não seria 2%, não? Porque A segunda... quando eu quitei, Rui, quando eu cheguei com os 1.040, é como se a gente reiniciasse todo o processo. Então, agora eu vou refinanciar aqueles 3.000 que sobraram, porque dos 4.000, os 1.040 que eu te paguei, ele já pagou a primeira parcela e pagou o juro que tu ficou me esperando durante um mês lá, e agora reiniciou o financiamento. Eu estou te devendo 3.000. Inclusive, se eu quiser, naquela hora que eu te dei os 1.040, e aí eu estou devendo 3.000, se eu tirar 3.000 e pagar, acabou. Não te devo mais nada. Mas não foi o que eu fiz. Eu abandono de novo a tua casa, deixando uma dívida de 3.000, vou lá, e aí esses 3.000 fica repassando durante 1% apenas, que é o juro de um mês, né? Tá me entendendo? Porque quando eu paguei aqueles 1.040, eu apaguei tudo aquele histórico daquela dívida. Rui, eu paguei tudo aí, ó. Tudo que eu estava... Ah, não, peraí, mas ainda falta 3.000. Se eu tirar 3.000 e quitar agora, eu pago o notebook inteiro, né? Mas reiniciar a dívida, é como se fosse refinanciando a dívida. Cada vez que tu vai lá e paga, sobra aquele saldo que é refinanciado aí na taxa de juros que está rolando, né? E aí o que a gente percebe, Rui? A gente percebe que do primeiro para o segundo mês, houve uma queda de R$ 10. Tá? Então, entre a parcela 1 e a parcela 2, eu estou pagando R$ 10 a menos. E aí, professor? E aí, tranquilo. É só pagar R$ 10 a menos agora. Tá brincando, professor? Tô não. Vai ficar 1.020, ou seja, R$ 20 de juros, né? E vai pagar mais R$ 10 agora. Baixar mais R$ 10. Eu vou ter 1.010, tá? Que vai dar um juros de R$ 10. Acabou, filho. É assim, tá?
E agora vamos somar aqui, né? Então, agora aqui vai dar de juros, gente, 40 com 30 com 20 com 10, né? Tudo isso aqui vai dar R$ 100 de juros. No final das contas, o notebook me saiu por R$ 4.100. Como aqui 4.000 eram as amortizações, né? E esses R$ 100 aí são de juros durante esses 4 meses. E aí, Rui, ficou claro? Ou tu já estava querendo me roubar com 2%, hein? Já estava querendo botar na última prestação 4%, professor. Oh, você e a Zélia Cardoso, hein? São ótimos economistas. Hein? Olha lá. A Dilma foi eleita economista. A Dilma é fora de série, viu? Olha, gente. Foi mais que Paulo Guedes. Não, pelo amor de Deus, né? A Dilma, olha, eu queria conhecê-la pessoalmente, deve ser muito engraçada. Gente, olha só, então isso aqui é um quadro de amortização que dificilmente a prova cobra um quadro de amortização. Por quê? Porque tu teria que escrever, né, como se fosse uma redação e um professor corrigir, né? O que a prova pede, professor? A prova pede valores aqui. Ela pede assim, ó, qual o valor da terceira parcela, né? Quanto já foi amortizado depois da tal parcela? Ou qual o valor da amortização? Qual é o juro? Qual é a taxa de juros? Então, ela vai fazer uma pergunta qualquer aqui, tá? Ela não tem como pedir o quadro inteiro de amortização, a não ser, claro, que ela bote a amortização, assim, o quadro assim, parcialmente completo, né? E aí bota o valor da célula 2, o valor da célula 5, né? Para tu poder descobrir, né? É isso aí. Então, isso aqui é para vocês entenderem como é que funciona o saque, né? O saque é uma dívida que vai caindo, uma prestação que vai caindo, mas numa amortização constante. Não importa quanto tempo fique, toda vez que eu vou lá, a minha dívida baixa 1.000, baixa 1.000, baixa 1.000, baixa 1.000, baixa 1.000, né? Não importa o que eu pague, a dívida baixa 1.000, baixa 1.000, baixa 1.000, né? E tem hora que quando o cara vai fazer o cálculo do imóvel, né, que ele comprou, e aí ele fica louco, né? Pô, mas que juro é esse que eu estou pagando? Porque a amortização e ela acaba ficando bem insignificante, tá? Bom, agora vamos botar, gente, uma questão um pouquinho maior para vocês fazerem, tá? Então, agora, olha só, eu vou imaginar, tá? Um bem caro agora, né? Vamos imaginar um bem aí de R$ 240 mil, tá? Um apartamento de R$ 240 mil, tá? Eu vou financiar pelo saque, e eu vou financiar isso aqui em 10 anos, 10 anos, tá? Há uma taxa de juros, vamos dar uma carcada aqui numa taxa de juros de 24%, isso aqui é Bradesco, né? Bradesco, Santander. O povo com medo dos comunistas, os únicos vermelhos que vai roubar a casa do povo é o Santander e o Bradesco, viu? Os únicos vermelhinhos que vão lá invadir a casa, viu? 24% ao ano, 24% ao ano, e o primeiro pagamento, gente, em 30 dias, tá? Ó, então, nós vamos financiar um apartamento, né? 240 mil, um apartamento aonde, hein? No Barro Duro, no Jacintinho, na Jatiuca, talvez, né? Na Jatiuca, talvez. E aí, eu vou pagar 10 anos esse negócio, tá? Sem entrada, sem nada. Primeiro pagamento em 30 dias, a taxa de 24% ao ano, tá? Bom, agora eu quero que vocês tentem calcular a primeira prestação. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem calcular a primeira prestação desse imóvel. Né? Um tempinho, eu vou fazendo a minha parte aqui, a minha tabela, tá? Vou fazendo a minha tabelinha aqui. Tá? Enquanto isso, tu vai tentando aí no teu caderninho, pensando no que tu vai fazer. A minha tabela é sempre essa, tá? Então, eu vou botar aqui o tempo. Tá? Eu vou botar a dívida. Eu vou botar os juros. Perdão, vou botar a amortização primeiro. Tá? Aí sim eu vou botar os juros. E aí sim eu vou chegar na prestação. Tá? Então agora eu vou dar um tempinho aí para tu montar o teu quadro aí, para ver se tu consegue já chegar nessa primeira prestação. Tá? Eu vou botar 0, né? E aí depois tu vai se desenrolar aí, né? Aí. Então, isso que eu quero a primeira prestação. Tá? Então, os dados do problema tá aí, gente. 240 mil, 10 anos, pagamentos mensais, tá? Aqui é pagamentos mensais, tá?
Pagamentos mensais, né? Que podia ser anuais também, tá, gente? Mas pagamentos mensais, tá? Numa taxa de 24% agora. Eu vou ajudar. Aproveitem para ver os vídeos, viu? Até o dia 30, tá, gente? 31, na verdade, né? Isso aí depois que o cara aprende, só que o cara quer que caia 20 dessa na prova, viu? Porque não é difícil fazer, né? Não é Oi, fácil também, né? professor. Oi. É exatamente isso, né? Tava pensando aqui, porque o saque não tem muito o que ser pedido. Mais ou menos é esse padrão aí de pergunta, não é isso? O price que ele pode ir um pouco, tipo, por causa das fórmulas, pode dificultar um pouco mais, não é isso? Então, mas olha só, tem hora que o Price, Vitor, ele começa a pedir soma de pagamentos. Por exemplo, ele pode pedir assim, ó, no quinto ano do financiamento, qual foi o total das prestações pagas no quinto ano? Né? Então, ele quer que tu some as 12 prestações do quinto ano de financiamento. Aí o cara, meu amigo, se o cara não é desenrolado, né, ele acaba se enrolando, viu? Porque se ele pede um valor específico assim, né, ou o custo total do financiamento, né, e então, que é a soma de todas as parcelas, né, aí atrapalha um pouquinho mais. Quando ele pede uma prestação pontual, assim, não é tão difícil, né? O price sempre é muito mais complicado, porque o price exige fórmula, né? Porque trabalha com juros sobre juros, né? Já até separei umas questões de price para a gente fazer depois, né? Porque ele sempre é um diferencial, né? Tá? Ó, vamos fazer aqui, gente, ó, a dívida. A dívida é 240 mil. Então, no instante zero, gente, nós temos uma dívida de 240 mil, tá? E aí, todo dia, vamos dormir devendo isso aqui, ó, tá? Não há amortização, não há juros, não há prestação. Só temos uma dívida, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou calcular é a amortização, gente. A amortização é aquela história, né? De pai para filho. Tu vai comprar o imóvel, tá? E vai pagar ele sem nenhum juros. Então, eu vou pagar 240 mil, professor, em quantas prestações? Está ali, ó. Tu vai passar 10 anos pagando, cada ano tem 12 meses, tá? Então, tu vai pagar em 120 prestações. Então, eu tenho 240 mil dividido por 120, gente, tá? Aí já sabe, né? 240 dividido por 120 vai dar 2, com aquela porrada de zeros ali, 2 mil é a amortização, tá? Então, toda vez que tu for pagar esse imóvel, tá? Não importa, daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, daqui a 2 anos, toda vez que tu for lá pagar o imóvel, tu deve 2 mil a menos, tu deve 2 mil a menos. Não importa quanto tu pague, pode ser que tu pague uma prestação enorme, mas ele vai de 2 mil a menos, 2 mil a menos. Toda vez eu estou devendo 2 mil a menos, até que eu quite esse negócio, tá? Então, nós vamos ter aqui, gente, uma amortização constante de 2 mil, tá? Então, eu vou pagar 2 mil e vou continuar devendo quanto? 238 mil. Vou pagar 2 mil e vou continuar devendo quanto? 236 mil. E haja 2 mil todo santo mês até que esse negócio termine. Como ele quer a primeira prestação, o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o juro dessa primeira prestação. Tá? Professor, quando eu comprei o imóvel, tá? Eu fui lá, peguei a chave do apartamento e, ó, parti para o apartamento. Eu virei as costas na imobiliária e deixei lá atrás, na imobiliária, uma dívida de 240 mil. Essa dívida vai ficar lá quietinha, quietinha, bonitinha, me esperando. Eu vou voltar quando? Daqui a um mês. Ó, daqui a um mês eu vou lá pagar a primeira.
Quando eu for lá pagar a primeira, o cara vai dizer, pois é, ó, quando tu saiu daqui com a chave, tu deixou aqui uma dívida de 240 mil, viu? Essa dívida está aqui um mês te esperando. Vai ter que pagar juros sobre isso. Pois é, vamos pagar. O juro que nós vamos pagar, gente, é de 24% ao ano, mas como os pagamentos são mensais, o que eu faço? 24% ao ano, eu vou dividir por 12 e eu vou descobrir que eu vou estar pagando quanto? 2% o quê? Ao mês. Brabo, hein, filho? Mas deixa eu ver o que eu vou pagar 2% do quê mesmo, professor? Ué, dos 240 mil, filho. Hã? Tu não saiu daqui com a chave da casa e foi feliz embora? Deixou uma dívida de 240 mil aqui. Vai ter que pagar 2% sobre esses 240 mil. Então, vamos lá. 2%, filho, de 240 mil. Então, vai ficar como, professor? 2% é 2 sobre 100, multiplicado por 240 mil sobre 1, né? Aqui a gente já vai abandonando os zeros, né? Então, esse zero abandona esse zero abandona esse, e acabou. E agora, pessoal? Agora vamos lá, ó. 2 vezes 2.400, né? Vai dar quanto? 4.800. Professor, esse 4.800 é o quê mesmo, professor? É o quê mesmo? É o juro, meu filho. 4.800 de juros, professor? Isso aí. Então, volta lá na tabela. A Lavínia. Hein, Lavínia, viu? Por isso que o pessoal vai morar lá no Cigano, lá, viu? Vai morar lá no Reginaldo. Desse jeito não dá para pagar, não, hein? Ó, 4.800 de juros, gente. E aí, o que acontece? Acontece que eu vou ter que pagar uma prestação de quanto? De R$ 6.800. Agora, o mais triste de pagar R$ 6.800, é de saber que a dívida só caiu 2.000. Isso é que é o mais triste, né? Tu paga 6.800, mas a dívida cai só 2.000. Tu continua devendo agora 238 mil, porque só caiu 2.000 essa dívida. Né? E no segundo mês, senhor? Pois é, agora é que eu quero saber se tu vai estar ligado o que vai acontecer. Eu quero agora que tu tente descobrir, qual é o valor da segunda prestação. Então, um tempinho aí para tu tentar descobrir o valor da segunda prestação. Né? E aí, professor, vamos ver? Bora? Gente, para eu saber o valor da segunda prestação, o que eu tenho que entender? Que quando eu voltei lá, depois de 30 dias, eu voltei pagando 6.800. Eu dei 6.800 lá. Só que lá no caderninho deles, apesar de eu dar 6.800, lá no caderninho deles, ele foi lá e tirou assim, ó, 2.000. 2.000 só. E os 4.800, senhor. É juro, meu. É juro. Tecnicamente não fica com ninguém. Se for, né, se for um juros justos, não fica com ninguém, só para compensar a inflação, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, ó, no caderninho dele, ó, tirou 2.000. Aí, quando tu dá as costas de volta, tu dá as costas para ir embora, né? Tu voltou devendo 240 mil, mas tu foi lá e pagou já, né? Pagou uma parte. Então, quando tu dá as costas, tu dá as costas deixando uma dívida de 238 mil, né? Porque a dívida caiu só 2.000, filho. Ah, paguei 6.800, mas a dívida caiu só 2.000. Então, quando tu vira as costas, tem uma dívida de 238 mil. Quando tu voltar lá no segundo mês, o cara vai estar te esperando com a dívida de 238 mil. E o que ele vai dizer? Ó, esse 238 mil aqui, ó, ficou um mês aqui te esperando. Última vez que tu teve aqui, tu pagou, mas aí ficou 238 mil te esperando aqui um mês. Vou ter que pagar juros disso. Juros de quanto, professor? Tá aqui, ó. Juro de
2% ao mês. Então, agora eu vou pagar 2%, só que de 238 mil. Que vai dar o quê, professor? 2 sobre 100, multiplicado por 238 mil sobre 1. Tá? Aqui nós vamos já fazer aqueles cancelamentos dos zeros, né? Então, esse me abandona aqui, esse me abandona aqui, acabou. Então, vamos ter o 238 multiplicado por 2, né? E ainda ganhando aquele zero no final, né? 2 8 são 16, gente. 2, 3, 6, com 1 são 7. 2 vezes 2, 4, né? Com mais o zero, 2.760. Volta lá, professor. Volta lá. Então, eu vou pagar de juros 2.000, o quê, professor? 760. Com os 2.000 da amortização, eu vou pagar uma prestação de quanto? 6.760. Meu amigo. Olha aí, professor. Eu já paguei quase 14 mil aí, ó. Em 2 meses, já paguei 13 mil e cacetada. A dívida caiu só 4 mil, professor. Eu paguei 13 mil quase, e a dívida só caiu 4 mil. Pois é, isso aí. Bem-vindo ao mundo real, né? E aí, professor? Aí, agora eu já sei o que vai acontecer. Por quê, professor? Porque eu já sei, querido, eu já sei que do primeiro para o segundo mês, houve uma queda de R$ 40. Isso quer dizer que daqui para cá vai cair R$ 40. Que daqui para cá vai cair R$ 40. E assim vai até onde tu quiser. Tá? Inclusive, eu quero que tu tente descobrir qual será o valor da 21ª parcela. Mas agora, pelo amor de Deus, né? Tu não vai fazer um por um nessa tabela aí, porque senão a prova acaba e tu não chega nem na 10ª prestação, né? Então, imagina como é que tu iria calcular, gente, a 21ª prestação. Como tu vai calcular essa 21ª prestação sem precisar fazer um por um? Vou te dar um tempinho aí para dar uma analisada aí, para ver qual seria a tua saída aí, viu? Eu quero a 21ª prestação. Raciocina, que não é difícil de imaginar o que vai acontecer. E aí, teve alguma ideia? Ó, se eu perguntasse para tu o valor da 4ª prestação, na 4ª, tudo bem que não ia ser muito difícil, porque é só tu ir caindo aqui de 40 em 40, né? Não é isso? Eu ia chegar aqui, ó, ia fazer caindo de 40 em 40 aqui, ó, né? Então, tu ia botar 6.760 menos 40, aí já ia dar 6.720, e aí tu ia tirar 40 de novo, né? Vai dar 6.600 e quê? E 80. Tá aí, ó. Então, não é muito difícil de imaginar, né? Se eu pedisse a 4ª prestação, aí, porque tá perto, né? Tá? Mas como é que eu vou fazer a 21ª, pessoa? Pois é. Pensa comigo assim, ó. Em 4 prestações, gente. Em 4 prestações. Da primeira, olha para os meus dedos aqui, ó. Da primeira para a 4ª. Da primeira para a 4ª. Houve uma queda de 40 o tempo todo. Caiu 40, caiu 40 e caiu 40. Da primeira para a 4ª, gente. Da primeira para a 4ª. Vai cair 40 quantas vezes? Ó, da primeira até a 4ª. Não cai 4 vezes. Ó, os meus dedos aqui, ó. Da primeira para a 4ª, a gente cai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, para eu chegar nessa 4ª prestação, o que eu podia imaginar? Eu podia imaginar que esses 6.800 ia cair
R$ 40 por mês durante 3 vezes. Então, esses R$ 6.800 cairia ó, uma vez para chegar na segunda, uma vez para chegar na terceira, uma vez para chegar na quarta. Então, ele cairia 3 vezes. Ou seja, esses R$ 6.800, gente, ele cairia 40 vezes 3. 40 vezes 3 vai dar o quê? 120. Então, ficaria 6.800 menos 120. E 6.800 menos 120 vai dar 6.000 o quê? 680, que é exatamente o que aconteceu aqui. Então, o que eu estou pensando que tu pode fazer? Tu pode fazer o seguinte, professor, para eu chegar na 21ª prestação, tá? Isso quer dizer que esses 6.800 da primeira, tá? Vai cair várias vezes. Mas várias quantas? Gente, sim, da primeira para a quarta caiu 3, da primeira para a terceira cairia 2, da primeira para a quinta, ó, cairia 4. Está vendo que sempre cai um a menos? Então, até chegar à 21ª prestação, gente, ele vai cair quantas vezes? 20 vezes. Para chegar na quarta, ele cai 3. Para chegar na quinta, ele cai 4. Para chegar na 21ª, gente, ele vai cair 20 vezes. 20 vezes quanto? R$ 40. 20 vezes R$ 40, professor. 2 vezes 4 vai dar 8. Com 2 zeros, 800. Então, ele vai cair 800, professor. Então, vai ficar 6.800 menos 800. Adivinha? A 21ª prestação vai ser de quanto? R$ 6.000. Então, na 21ª prestação, tá? Ele ainda vai estar pagando R$ 6.000. Fala, amor. Eu fiquei pensando, quando você mandou a gente ter a lógica, eu fiquei pensando na razão da PG. Da PA. Ou da PA, perdão. Isso. Porque a gente, a partir do segundo termo é que a gente vê, né? Sim. Primeiro termo é sempre... Tu tá querendo dizer, Jéssica, que Lavínia, que tem que saber o primeiro e o segundo valor para você pelo menos ter a diferença aqui, não é isso que está pensando? A diferença, né, é exato, para poder calcular. Aí por isso que aí eu entendi, quando você explicou que se em 4 eu só... Caiu 3? Caiu 3, para a 20ª seria o primeiro termo, mais o restante, né? É que isso aqui é PA, viu? Dá para usar a fórmula da PA, só que eu acho desnecessário. Não, mas é só o raciocínio. Sim, o raciocínio na PA. Tá, mas agora uma coisa curiosa, quer ver, Lavínia? Para que a gente pudesse saber o decréscimo da prestação, que inclusive o decréscimo da prestação foi de R$ 40, eu precisei calcular a primeira e depois fui lá, calculei a segunda e comparei a primeira com a segunda. Aí tu me pergunta, mas é obrigatório ter as duas, professor, a primeira e a segunda, para eu ver qual é o decréscimo e jogar nas próximas? Não, não é obrigatório. Na verdade, gente, a gente consegue descobrir o decréscimo das prestações usando um macetinho, tá? Para eu calcular o decréscimo, gente, o decréscimo é só eu calcular a taxa sobre a amortização, tá? Então, eu vou calcular a taxa sobre a amortização. Como é que é, professor? Ué, a taxa de quanto? A taxa de 2% ao mês. E aí eu calculo sobre quem, professor? Sobre a amortização. Qual é a amortização aqui, gente? 2.000. 2.000. Então, eu vou calcular 2% de 2.000. Bom. Então, vai ficar 2 sobre 100, multiplicado por 2.000 sobre 1. Aí aqui vamos abandonar os zeros, né? Esse zero abandona com esse zero abandona com esse. 2 vezes 20 vai dar o quê, filhão? 40. Aí, ó, decréscimo 40. Então, na verdade, gente, depois que vocês descobrem a amortização, automaticamente vocês já descobrem o decréscimo. Quando eu descobrir a amortização, eu jogo a taxa sobre ela e eu já sei qual é o decréscimo que vai ter minha dívida. Tá? Se eu fosse perguntar para vocês qual é o valor da soma, eu quero a soma dos primeiros 12 meses. Eu quero o valor da soma dos primeiros 12 meses, tá? Aqui é a soma das prestações, tá, gente?
E aí, como é que vocês vão fazer isso aqui? Eu quero a soma das prestações dos primeiros 12 meses. Eu quero a soma das prestações dos primeiros 12 meses. Ou seja, tu teria que descobrir o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá, pá, 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 e olha, somar todos esses 12 meses. E agora, como é que nós vamos fazer isso sem fórmula, sem nada? Como é que nós iremos pensar em somar as 12 primeiras prestações? Um tempinho só para vocês pensarem, eu já vou fazer com vocês. Então, eu quero a soma dos 12 primeiros pagamentos. E aí, professor? Qual seria o meu raciocínio agora? Então, deixa eu te mostrar uma coisa, quer ver? Vamos supor que eu tenha um valor de 20, e esse valor de 20, ele vai cair todo mês 2. Então, esse 20 vai passar para 18, vai passar para 16, vai passar para 14, vai passar para 12 e vai passar para 10. Pronto, está aqui. Então, aqui eu tenho 6 valores, 6 números, tá? E eu tenho um decréscimo constante, como se fosse lá no saque. Eu pago 20, daqui a pouco eu pago 18, daqui a pouco eu pago 16, ó, vai caindo de 2 em 2, tá? Se eu quisesse fazer, gente, a soma desses 6 números, como é que eu faço? Olha, é claro que eu posso botar um embaixo do outro, né? 20, 18, e somar, óbvio, claro que eu posso fazer isso. Mas existe uma coincidência. Qual coincidência, pessoal? Quando eu somo o primeiro com o último, vai dar 30. Quando eu somo o segundo com o penúltimo, também está dando 30. E quando eu somo o terceiro com o quarto, curiosamente, está dando 30. Olha que engraçado. Então, quando eu somo os extremos e vou aproximando eles, a soma sempre fica idêntica, igual. Inclusive, nesse caso aqui, eu poderia ter imaginado da seguinte maneira. Ó, eu somaria o primeiro e o último, que dá 30, ou seja, eu faria um par entre o primeiro e o último, um par entre o primeiro e o último, daria 30. Né? E agora eu sei que eu faria mais quantos pares? Mais esse par aqui, que daria 30, e mais esse par aqui, que daria 30. Então, eu faria 3 pares, entre 6 números, gente. Eu faria 3 pares de 30. E 3 vezes 30 vai dar o quê? R$ 90. Aí. Então, essa é a dinâmica que vocês vão tentar aplicar lá na questão. Só que lá não são 6, né? São 12, mas a dinâmica é a mesma. Então, tenta ver o que tu consegue imaginar aqui olhando de novo. Eu quero a soma das 12 primeiras prestações desse financiamento. Vamos ver o que tu consegue imaginar agora.
E aí, pô? Deu ideia? Ó, professor, se eu fosse somar do primeiro mês, professor, até o 12º mês. Então, aqui eu teria o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês, o sétimo mês, o oitavo mês, o nono mês, o 10º mês, o 11º mês. Pronto. Tá? Bastaria, professor, eu somar o primeiro com o 12º. Se eu somar aqui o primeiro com o 12º, eu consigo repetir o processo nos outros. E como são 12, eu consigo fazer 6 pares, iguaizinhos. Que nem eu fiz ali no anterior. Aqui, ó. Tá? O brabo é fazer o primeiro par, né, professor? Porque o primeiro pagamento, vamos lá, eu sei quanto é que é o primeiro pagamento. Aqui. Ó, o primeiro pagamento, gente, ele é um primeiro pagamento de R$ 6.800. Então, vamos lá. Então, aqui eu paguei R$ 6.800. E como é que eu acho o 12º pagamento? Aí tu vai usar aquela mecânica. Qual mecânica, professor? Para tu chegar no 12º pagamento, o que tu vai imaginar? Que os R$ 6.800 vão cair do 1 até o 12, gente. Do 1 até o 12. Não cai 12. Cai o quê? 11 vezes quem? O 40. Então, esses 6.800, estão me acompanhando, gente? Se não estiver me acompanhando, me fale aí, viu? Esses 6.800 tá caindo R$ 40 11 vezes, né? Não cai 12 vezes, cai 11 vezes. Então, vai dar quanto aqui, professor? 11 vezes 4, 44, né? Vai cair 440. Então, vamos lá, 6.800. Vou tirar 440 dali. Então, vamos lá, vai dar 0, né, filho? Aqui vai emprestar. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 6.360. 6.360, gente, é esse 12º pagamento. Acabou agora, meu filho. Agora tu tá com a faca e o queijo na mão, né? Porque tu vai fazer essa primeira dupla aqui, que vai ser quem? 6.800, somado com 6.360. Então isso aqui vai dar 0, né? Às vezes nem eu entendo a minha letra, imagino vocês, coitados. 0, aqui é 6.800, né? E aqui é 6.360. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 6, aqui vai dar 11, sobe 1, aqui vai dar 12, 13. Ó, deu um par aí de 13.160. Então, gente, juntando o primeiro e o último, deu 13.160. E esse par, ele vai continuar se repetindo, gente. Quando eu somar o segundo com o 10º, o primeiro, né? Ó, mas vai se repetir quantas vezes? 6 vezes, filho. 6 vezes. Entre 12 números, eu consigo fazer 6 pares, tá? Então, é só isso aqui, professor, vezes quem? Vezes 6. Tá? E agora, professor, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 6 são 36, né? 6 vezes 1, 6 com 3 são 9, 6 vezes 3 dá 18, né? E 6 vezes 1, 6 por 7. Aí, gente. Então, no primeiro ano, eu estou pagando R$ 78.960, tá? No primeiro ano. Tu lembra o valor do imóvel, gente? O valor do imóvel? Olha lá o valor do imóvel. Ó, o valor do imóvel era tá aqui. Era 240 mil. Tu já pagou quase 80 mil num ano, hein? Num ano tu já pagou quase 1/3 do imóvel. E faltam 9 anos para pagar ainda, né? Não são 10 anos, meu filho? Não é não? É isso aí, meu filho. Esse negócio é invadir uma área verde aí, viu? Levantar um barraco, que não tem jeito, viu? Hoje tu dá para concurso, né? Isso aí, né? Ó, tá mais fácil, Rui, tá mais fácil ganhar no 1 milhão do Luciano Huck do que passar em concurso, porque a menina primeiro ganhou 1 milhão antes de passar em concurso. Isso não foi uma boa ideia, viu? Não? Nossa Senhora. Ô, professor, agora esse tipo de, como você fez, parece muito com a fórmula, né? Que você pega o primeiro e o último e divide pelo número de prestações, não é isso, basicamente? É que é a soma de termos da PA, né? É a soma de termos da PA.
que tu faz A1 mais AN, a primeira e a última prestação, vezes o número de prestações, né? Dividido por Dividido 2. por 2, né? Beleza. Sim, sim. Tu tá usando a fórmula da soma de termos, né, da PA, né? Isso aí. Agora Isso. vem cá. Isso. Agora vem cá, gente. Se eu quisesse somar as primeiras, quer ver? Se eu quisesse fazer a soma das primeiras 25 prestações. Aí, cuidado. Tá? Por quê, professor? Porque agora eu estou com um número ímpar de prestações. Um número ímpar de prestações, né? Porque quando eu tenho um número par de prestações, fica fácil, professor. Ó, quando eu tenho um número par de prestações, eu vou juntando eles e fica tudo bonitinho, professor. Tá? Não é não? Mas e se eu tiver um número ímpar? Vamos ver o que acontece. Olha só, vamos repetir com um número ímpar. Ó, 20, 18, 16, 14 e 12. Vamos parar por aqui. Ó, se eu tivesse um número ímpar de prestações, quando eu fosse juntar naquele esqueminha, professor, 20 com 12 daria o quê? 32. 18 com 14 daria o quê? 32. E sobraria um número sozinho no meio. Esse número sozinho no meio, que sobrou, curiosamente, ele ficou o quê? A metade da soma. A metade da soma. Então, eu faria 32 duas vezes, eu faria 2 pares de 32 e ainda a metade dele, que seria 16. Né? Então, se eu fosse somar as 25 primeiras prestações, eu teria que achar a primeira, a 25ª prestação, juntar a primeira e a 25ª, fazendo vários pares aqui, ó, mas lembrando que ia ficar um valor solto ali no meio. Vai ficar um valor solto ali no meio. Só que esse valor solto que vai ficar ali no meio, gente, porque é um número ímpar, né? Esse valor solto que vai ficar aqui no meio, ele vai ser a metade dessa soma que estiver dando aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso, então eu teria a primeira e eu teria quem? A 25ª. Tá? A primeira eu já sei que é 6.800. Tá? E para chegar na 25ª, eu tenho aquele esqueminha, né? A 25ª vai ser o 6.800, que ele vai cair 24 vezes, não é 25 vezes, é 24 vezes, né? R$40. Pronto. Aqui vai dar o quê, professor? Aqui vai dar 24 vezes 4, que aí vai dar 96 com 0,960. Então vai dar uma queda de 960, né? Então eu vou ter 6.800 caindo 960, tá? Aqui vai dar 0, filho. Aqui não vai dar para tirar, né? Vai dar 7. Aqui vai dar 10, vai dar 4. Aqui vai dar 1, vai dar 17, vai dar 8. E aqui vai dar 5. Então, temos 5.840, que é a 25ª prestação. E agora, pessoal? Agora, calma lá, né? A 25ª prestação, gente, deu 5.840, tá? E eu vou conseguir fazer quantos pares aqui, gente? Olha, entre 25 termos, eu só consigo fazer 12 pares. Tá? Então, vamos fazer o primeiro par aqui, pessoal. O primeiro par vai ficar como? 6.800, tá? Somado com 5.840, e aí eu vou achar o primeiro par. Tá? Então, o primeiro par aqui vai dar 16, aqui vai dar 12. Então, vamos ter um par de 12.640. Esse par de 12.640, gente, ele vai acontecer 12 vezes. Entre 25 prestações, né, eu consigo fazer 12 pares, que é o que dá perto, né, que dá 24, né? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 12, pessoal. Vamos lá. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4 são 8, filho. 2 vezes 6 são 12, sobe. 2 vezes 2, 4, com 1 são 5. E 2 vezes 1 são 2, tá? Mas, agora o próprio número, né? Então, 4, 6, 2 e 1. Então, isso aqui vai dar 0, 8, 6, aqui vai dar 11, sobe, aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Não acabou. Por que não acabou? Porque aqui eu estaria juntando, gente, os 12 pares. Mas um ia ficar sozinho ali no meio, porque é um número ímpar de prestações, né? Esse valor que fica sozinho ali no meio, professor, quanto que é? É a metade da soma, é a metade dessa soma. Então, eu ainda vou ter que somar com essa metade aqui, ó, que vai dar 6.000, na verdade, né? 320. Pronto, agora está tudo certo. Pronto. Então, aqui eu vou ter 0, aqui vai dar 10, sobe 1. Aqui vai dar 7, 10, sobe 1 de novo. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Pronto, R$158.000 é a soma das 25 primeiras prestações.
E olha que nós vamos pagar 120 prestações, né, em 10 anos. Olha, está dando quase 160 mil já, só nas 25 primeiras prestações. Essa é a ideia do saque, tá, gente? A ideia do saque é retirar um grande valor no início e depois deixar um valor para o final, porque ele é um empréstimo, um financiamento de longa data, né, gente? E quando ele é um financiamento de longa data, o medo do cara é que muita coisa aconteça no meio desse caminho, né? Então é melhor arrecadar logo no início, né? Porque pode ser que aconteça alguma coisa com a pessoa, ou a pessoa venha a falecer, ou, sei lá, desista de pagar, é uma série de coisas que podem acontecer. Bom, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, nesse mesmo valor aqui, nesse mesmo pensamento aqui, ó. Eu quero que tu calcule para mim a última prestação. A última. Eu quero que tu calcule para mim a última prestação, aquela que tu vai pagar e tomar aquela cerveja, a última prestação, última parcela. Calcula para mim a última parcela. Aquela que pagou, meu senhor, essa dívida, minha casa, minha dívida, né? Olha, talvez vocês estão fazendo por esse caminho aqui, ó. Professor, tu quer a prestação 120, que é a última, aquela que nós vamos tomar a cerveja e pagamos a casa, né? Para eu chegar na prestação 120, eu vou pegar os 6.800, professor, e vou fazer ele cair, não 120, mas 119 vezes R$ 40. Tu pode fazer desse jeito, tá certo. Pode fazer desse jeito, mas não precisa. Né? Para tu calcular sempre a última prestação, sabe o que tu vai fazer? A última prestação, gente, sempre vai ser a amortização mais o decréscimo. Pronto. Quanto que é o decréscimo? R$ 40. Então, a última prestação, 2040. Sempre, sempre. Acabou. A última prestação que tu vai pagar desse imóvel vai ser R$ 2.040. Por quê? Porque é assim, gente. A última prestação, ela é sempre a amortização com um decréscimozinho só de R$ 40. Quer dizer que até o último pagamento, só ainda tem R$ 40 de juros nesse negócio, ainda tem R$ 40 de juros até o último pagamento, até o último sanguinho que sai, ainda sai com juros, tu sempre vai pagar uma parcelinha de juros. Tá? Então, para tu saber a última parcela, gente, é só pegar a amortização e somar com o decréscimo que está tendo de juros. E aí? Última pergunta que eu vou fazer desse imóvel. Eu quero saber o custo total desse financiamento. Eu quero saber o custo total desse financiamento. Entendeu o que eu quero? Eu quero que tu some as 120 parcelas. Para saber quanto que saiu esse imóvel no final de tudo. Somando todos os carnês, quanto é que deu? Vai lá. Soma para mim as 120 parcelas. Tá fácil agora, porque tu já tem a última, já tem a primeira. Vamos lá? Professor, o custo total vai ser a soma dos 120 pagamentos. É isso, professor? Sim. Para eu somar os 120 pagamentos, eu vou somar o primeiro e o último, que é o 100º, né? E aí eu vou agora repetir que nem tu fazia antes. É isso aí. O primeiro pagamento é 6.800, professor. Correto. O último pagamento é 2.040. Correto. Se eu fizer esse par aqui com o primeiro e com o último, vai dar 6.800 mais 2.040. Então, o primeiro, a primeira dupla aí, né? Vai dar uma dupla de 0, de 4, de 8 e de 8. 8.880. Então, aqui vai dar 8.880, 840, perdão, tá? Que é
a soma do primeiro com o último. Tá? Quantos pares a gente consegue fazer, gente? Como estão 120 meses, eu consigo juntar fazendo o quê? 70 pares, meu amigo. Acabou. Acabou, já está aqui, já. 6 vezes 4 dá 24, nego. Tá? 6 vezes 8, 48, com 2 dá 50. Tá? 6 vezes 8, 48, com 5 vai dar 53, né? Aí. Mais aqueles 2 zeros. E aí? 530.400 reais é o custo total. Né? Lembra que o valor à vista era 240 mil, né? Olha aí. Quase 300 mil de juros durante 10 anos. Tá? E aí, povo? Brabo, né? Esse é o saque. Gente, vamos agora dar uma revisada no resto? Vamos dar uma revisada no resto? Deixa eu voltar aqui nas questões que eu separei para vocês. Ó, vamos dar uma olhada já nessa questãozinha aqui, que é uma questãozinha de fluxo de caixa aqui, ó. Um tempinho para vocês dar uma lida nela, gente, ó. E a gente já vai fazer junto. Aí, ó. Tá na tela aí já. Já vou ajudá-los, viu? Bora, povo. Professor, um produto é vendido à vista por R$ 1.655. Ou em 3 parcelas mensais iguais, parcelas iguais, né? Já não é o saque, né, gente? Sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Isso é muito importante. Se a taxa de juros composto aplicado mensalmente na compra a prazo for de 10%, quanto deverá custar em reais cada parcela? Dá para fazer na fórmula, tá? Mas a gente consegue fazer sem a fórmula. Tá? Às vezes o cara esquece, né? Esquece a fórmula. Como é que faz isso aqui sem a fórmula? Vamos lá. Vamos fazer o fluxo de caixa? Então, o nosso fluxo de caixa é esse aqui. Tá? A vista era 1.655. Então, 1.655, gente, é o que mesmo? VPL, né? É o VPL, é o valor presente líquido. É o valor atual, né? O valor hoje, tá? Tu vai pagar em 3 prestações. Então, vamos subir as prestações ali? Então, sobe a primeira prestação. Tem que ser igual, né, gente? Sobe a segunda. E sobe a terceira. Tá? E agora? Agora, pensa comigo. A taxa de juros é 10% ao mês. Então, primeiro, eu vou imaginar esse valor à vista sendo capitalizado uma vez em 10%, outra vez em
10%. Professor, se esse 1.650 vai aumentar 10% e 10%, porque vai receber duas capitalizações, tá? É justo pensar que ele aumentará 20%? Composto, filho. Aqui. Ok. Leu lá em cima, né? Juros compostos. Então, ali, professor, aumenta 10 e aumenta 10. Não aumenta 20%. Não aumenta 20%. Ele vai aumentar quanto? A gente sabe fazer, né? Lembra? Então, se uma coisa aumenta 10 e depois aumenta 10, então aumenta 10 e aumenta 10. Não é um aumento de 10%. Mas nós temos aquele macetinho, lembra? A gente vai juntar esses dois aumentos, né? Então vai ficar mais 10 mais 10. Do lado eu faço 10 vezes 10 e divido por quem? Por 100, não é isso? Lembra do macete? Então o que vai morrer aqui, gente? Abandona esses dois zeros. Abandona esses dois zeros. 1 vezes 1 é 1. Pronto, então já sei, professor. Já sei que vai haver um aumento de 21%. É isso aí. Então vamos lá. Então vai aumentar 21% disso aqui, professor? É. De 1.655. Vai aumentar 21%. Tá? Então vamos calcular? 21% de 1.655. Tá? Já sabe, né? 21% é 21 sobre 100, que tu multiplica por 1.655. Tá? Professor, eu já posso fazer 121%, né, professor? Pode. E se tu fizer 121%, tu já chega no valor final, né? Que é o valor que ele era, aumentado em 21%. Mas tu pode calcular só os 21% e jogar em cima dele depois também. Vou achar difícil, né? Não tem zero para abandonar aqui, gente. Então vamos ter que fazer. A Sesgan Rio, estão vendo quem é a Sesgan Rio, né? Ó, o pessoal do CNU aí, ó. Ó, quem é a danada da Sesgan Rio. Não dá um arrego que seja, né? Tem que fazer. 10%, pessoal. Beleza, né? Também, se não botar 10%, hein? Ó, então vamos lá. 1.655 vezes 21, né? 1 vezes 5, 5, 5, 6 e 1, mais, agora duas vezes, né? 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 5, 10 com 1 dá 11, 2 vezes 6, 12 com 1 dá 13, e 2 vezes 1, 2 com 1 dá 3. Pronto. Então já estamos com 5, aqui com 5, aqui vai dar 7, gente, né? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 3, tá? Então esse número aqui vai dar 34.700 e... Eita porra! 34.755, né? Que eu vou dividir por 100. Então já está ligado, né? Vai ficar R$ 347,55 de juros, tá? Então nós vamos ter 1.655 somado com esse jurinho aí de 347,55. Pronto. Aqui vai dar 5, gente. Aqui vai dar 12, né? Sobe 1. Aqui já vai dar 0, ó. Sobe 1. Não é que vai dar 0 de novo? 7, 10, 10 de novo, aí, ó. Vai dar 2.002,55. Então, esse valor aqui, gente, ele vai chegar aqui em R$ 2.002,55. Espera aí. Tá? Mas e aí, professor? E aí que esses R$ 2.002,55 tem que ser dividido em parcelas iguais, não é isso? Mas o valor das parcelas, professor, como é que eu vou achar aqui? Ó, essa primeira parcela aqui, gente, não tem juro nenhum sobre ela. Ela é a primeira parcela, não tem juro, né? Já a segunda parcela tem 10% de juros. Quer dizer que a segunda parcela, gente, ela vai ser 100% da parcela mais 10% de juros. Então, ela vai valer 110% da parcela. Ela vai valer 110% da parcela. Mas não entendi, professor, por que 110%? Porque ela está distante, gente, 10% do início aqui. Tá? Então, ela valeria 100% mais 10% de aumento, né? Ela valeria 110%. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, gente? Ela ficaria valendo assim, ó, morreu os dois zeros, tá? O 11 dividido por 10 vai dar 1,1 parcela. Então, aqui é 1,1 parcela, gente. Tá? E esse último aí, professor, esse último aí, meu filho, ele vai estar mais 10%. Então, esse último aí, professor, ele vai estar valendo a parcela de 100% aumentada em 20%. Não, meu amigo, porque não é juros simples.
né? Se ele aumenta 10% duas vezes, tu já sabe quanto que ele aumenta, ó, ele aumenta 21%. Então, ao chegar aqui, ele já vai valer 121% da parcela, e não 120%, né? Como a gente imaginaria, claro, se fosse juros simples, né? Então, aqui daria quanto, professor? Aqui daria, ó, os 2 zeros corre duas casas, né? Então, aqui ficaria 1,21p. Então, aqui, gente, é 1,21p. Pronto, já está tudo em casa agora. Em termos, né, gente? Porque aqui nós estamos na força do ódio, né? Professor, então esse R$2.002, esse R$2.002,55 vai ser a soma dessas 3 parcelas aqui de cima. Sim, a primeira parcela sem juros nenhum, a segunda parcela que é 1,p juros, 1,p parcela, mais a outra parcela que era 1,21 parcela. Pronto. Eu estou fazendo sem fórmula nenhuma aqui, gente. Estou fazendo no braço, na interpretação ali dos 10%, dos 10%. Tá? E agora, pessoal? Agora calma, calma que estamos perto. Então, nós estamos com 2.002,55. E agora? Agora eu vou somar isso aqui. Então, eu tenho uma parcela, mais 1,1 parcela, mais 1,21 parcela. Vamos ver quantas parcelas vai dar aí? Uma parcela, que é aquela sem juros, né? 1,1 parcela, que é a segunda, com 10%, e 1,21 parcela, que é a terceira, que está com 10, não está com 20, mas sim 21%. Então, já sei aqui, professor, o quanto que vai dar aqui essa encrenca. Olha aqui, professor. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui vai dar 3. Pronto, aí, ó, 3,31 parcela. Então, esse 2.002,55 é 3,31 parcelas. E agora? Agora é só tirar a calculadora do bolso e dividir 2.002,55 por quanto? Por 3,31, meu filho. É, né? Por isso que eu digo, né? Lá no aulão, para César Gran Rio, né? Os alunos perguntando: o que vai cair mais amanhã, professor? Vai cair mais? Vai cair lágrimas. O que mais vai cair amanhã vai ser lágrimas, viu? Olha só, gente, essa divisão aqui. Ó, 2.002,55 dividido por 3,31. Vê se não é para cair lágrimas, hein? Ó, primeiro igual às casas, né? Tá? Aqui. Aqui. E agora divide. Ó, vamos pegar 2.002 para 331. Não vai dar 7, gente. Eu acho que vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6, né? 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 3 dá 18 com 19. É isso mesmo, ó. Então vai dar 1.000. Às vezes nem eu entendo a minha letra mesmo. Peraí. Vou fazer de novo. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 3 dá 18. Né? 6 vezes 3 18 com 1, 19. Então 1986. 1986. Acho que a Argentina foi campeã do mundo, né? Não foi, não. 6 vezes vai dar 1986. Tá? Eu sei que o goleiro do Brasil é o Carlos, viu? E aí vai dar quanto aqui, professor? Ó, vai 14, chega em 2.000, então vai sobrar aqui 16. Tá? E agora, professor? Agora nós vamos baixar esses 5, mas não resolve. Então o que eu faço? Boto um 0 lá. Vamos baixar mais esses 5, agora melhorou. Então, já sei que vai dar 600 e uns quebrados, gente. Vamos lá ver se tem resposta que nos interessa. Aqui, ó. É 600 e uns quebrados. Pelo jeito, acho que vai dar esse 605 mesmo, viu? Vamos ver. Acho que vai dar os 605 mesmo. Mas vamos continuar. Então, vai dar 1.600... Ah, é isso aí mesmo. Vai ser 5 mesmo. Ó. 331 vezes 5. Vamos ver. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Tá? 5 vezes 3 dá 15 com 1, 16. Maldita, né? Vai dar certinho aqui. Acabou, gente. Vai dar 605 em uma mixaria. Ninguém quer contar, ninguém vai contar a moeda, né, gente? E aí vamos ter o quê? Letra B, meu amigo? E aí? O bom do online é que o professor não olha a cara de desespero dos alunos, né? E aí? Professor, eu fiquei numa dúvida. Numa só, Rui? Ah, então, Rui, você tá no lucro já, Rui. Só nisso já está no lucro, fala.
No início, quando ele fala que paga a primeira prestação no ato da compra, Uhum. por que é que calcula os juros em cima do valor total? Não abate. Ah, entendi. Não abate o valor ali, né? É que no Porque final das contas, entendi o que você falou. É que eu já estou jogando ela quando eu somo todos os três aqui, ó. Ela já está embutida ali no meio, tá? Ela não tem juros, tanto é que ela aparece só como P, tá? Mas como eu não sei o valor da prestação, porque se eu soubesse o valor da prestação, eu trazia o valor presente para cá, Rui, ó. Porque aí eu imaginaria que eu já saberia o valor da prestação que eu posso fazer agora eu posso fazer, né? Eu descontaria esse 605 desse 1.600 e pouco e financiaria o resto agora em duas prestações, de novo sem juros, porque aí essa aqui não teria juros, né? Eu recomeçaria a partir daqui, tá? Mas tem que jogar os juros sempre ali, em todo esse período aqui. Mas agora tu percebe que eu, por justiça, na hora de somar, eu somei P. Ou seja, eu somei a prestação sem incólume, né? Sem nenhum tipo de acréscimo em cima dela, tá? Porque eu estaria errado se eu botasse 1.1P nela, né? Depois 1.21P no segundo, entendeu? Então eu posso fazer sempre isso, tá, Rui? Eu posso pegar o valor à vista e jogar sempre considerando. O que eu vou ignorar o juro nela é na hora que eu vou somar, quando eu igualei aqui, ó, tá ela aqui, ó, pura, sem juro nenhum. Ela está ali sendo colocada como se fosse abater o saldo devedor, né? Que eu posso até jogar ela para cá, ó. Se eu jogo ela para cá, ó, eu abato o saldo devedor, se eu souber o valor dela, né? Bom, vamos botar Ô, mais um para professor, vocês? é porque no Fala, caso, Vitor. é, ele está pedindo a prestação, né? A amortização, por isso que não pode abater, é isso, é? Ele está Porque pedindo se a fosse a prestação, amortização, dá né? para poder abater no valor, a primeira parcela, não é? No ato da compra, não é isso? Para É, poder calcular. se ele me dissesse, né? Porque quando a gente for fazer o quadro dessa dívida, essa primeira prestação que ele paga, que é no ato da compra, no price ele nem é considerado, porque lembra que o price só é considerado a partir de 30 dias. Uhum. Então, se ele me informa o valor da prestação, que é uma prestação constante no price, eu vou lá e tiro do valor à vista, e aí eu refinancio a partir dos 30 dias ali, É, como se eu tivesse, como se fosse um desconto do saldo devedor, né? Que é o que a gente faz quando dá a entrada, né? A entrada ela não está no parcelamento, não existe, a entrada não faz parte do parcelamento, né? Ela não tem que ser ignorada, tá? tô entendendo. Aí, no caso, eu fiz dessa forma, assim, tipo, eu abati Uhum, no valor da entrada e calculei o restante usando 10%. Eu, tipo uhum. assim, cheguei a um valor próximo, deu 607. Tá errado, mas, tipo assim, na hora da prova seria o mais próximo, eu marcaria, acertaria, mas está errado, né? Então, mas tu tá ligado que a Sesgan Rio ela pode dilatar esse valor de 1.655 para um imóvel de 165 mil reais, e aí essa dilatação que iria de 605, ela ficaria muito. Ele pode botar alguns valores intermediários É ali para isso que eu atrapalhar. pensei. Beleza. Porque valor pequeno é até que dá certo, entendeu? Uhum. Porque aí tu percebe nas alternativas que a diferença seria em É centavos. pouca, né? Mesmo assim, deu R$ 2 de diferença, né? Uhum. Tem que cuidar, viu? Tá Tá? bom. Ó, mais uma aí, gente. Mais uma para vocês fazerem. Ó, tempinho para vocês dar uma lida. Não sei se está dando para ler aí. Ó, eu vou dar um zoom maior aqui, depois, ó, aí. Vou fazer com vocês, viu?
Vamos lá. Isso aí é tudo prova do Banco do Brasil, gente, ó. Ó, agora é o último, ó. Ó. O cliente de um banco tem uma dívida sobre a qual incidem mensalmente juros compostos de 10%. Tá? Nem é banco, isso aí já é agiota, né? Você vai pagar 10%, né? Eu tenho contato de um amigo, perdão, não tenho não, viu? É brincadeira. Ó, para reduzir custos financeiros, ele busca um empréstimo que lhe permita substituir essa dívida por outras mais baratas. Não está fácil para ninguém, né? O banco ofereceu a esse cliente um empréstimo a uma taxa mensal aproximadamente equivalente a 100% ao ano. Não é quando o cara sai de uma coisa para cair na outra. O banco ofereceu a esse cliente empréstimo 100% ao ano, no sistema de juros composto também. Considerando-se os dados apresentados, a diferença entre a antiga taxa mensal de juros e a nova taxa mensal de juros oferecida de aproximadamente, aí ele me dá esses dados aqui. Ó, tá? E agora? A pessoa agora tem que saber interpretar esses dados. Tá? Gente, se eu estou te cobrando 100% de juros ao ano, quer dizer que ao final de um ano, a tua dívida ela vai aumentar 100%. Tá ligado nisso? A tua dívida vai dobrar, meu querido. Se tu devia R$ 100, vai dever 200. Vai dobrar, filho. Vai dobrar. Vai ter um aumento de 100%. Tá? Esse aumento de 100%, professor, é um fator de quanto? Como ele dobra a tua dívida, ele é um fator de 2. Ele multiplica por 2 a tua dívida. Então, o fator anual é de 2. Aí tu olha na tabela aqui. Onde é que tem um fator atual de 2, professor? Aqui é 1,6, aqui é 1,8, aqui, professor. Não é 2, né, professor? Mas é o mais perto que chega. E um fator anual de 2, gente, que dobra a dívida, isso é 100% de aumento, cara, dobra a dívida. Tu vai pagar os 100 que tu pegou, mais 100 só de juro. Né? Então, tu vai pagar 200, vai dobrar o valor, né? Então, esse fator de 2, gente, corresponde a uma taxa mensal de quanto? De 6%. Então, se eu pagar 6% ao mês, professor, num ano vai dar 100% ao ano. É isso aí, é o que ele está dando aí no fator. Pronto, está resolvida a questão já. Já está resolvida a questão. Ó, a taxa inicial é de quanto, gente? 10% ao mês. Com essa nova proposta do banco, eles não vão te roubar tanto, vão te roubar menos. Né? Vai dar quanto? 6% ao mês. Tu pagava 10 e agora paga 6. Onde é que tirou esse 6, professor? Ué, aqui, ó. O fator é 2. Por que 2, professor? Porque o aumento é de 100%. Tu vai dever o que tu deve, mais a mesma quantidade só de juros. Então, vai dobrar a tua dívida. Os 100 vai virar 200, vai dobrar. Então, o fator que dobra é o 2, né? O fator que dobra é o 2, e aí eu olhei para o lado aqui, ó, 6%. Tá? Então, se eu pagava 10, gente, se eu pagava 10%, e agora, com a generosidade desses gerentes, né, eu estou pagando só 6%, deu uma diferença, né? De 4%. 4%. Que vai dar a alternativa de letra E. Acabou. Então, essa questão era só para não zerar, né? Só que o povo tem dificuldade de entender, né? É claro, porque, mas como é que tu consultou essa tabela? Por que tu consultou no 2 e não no 3, não no 4, né? Por causa dos juros. Os juros de 100%, ele dobra uma dívida, né, gente? E aí? Como é que estamos? Bem? Mais ou menos, né, professor? Mais ou menos, mais ou menos. Ó, aí. Também no Banco do Brasil, ó. Continha de energia elétrica. Um tempinho para vocês dar uma lida nela.
Parece complicada, mas ela só dá trabalho para ler, viu? Uma conta de energia elétrica no valor de 4.500. Pelo amor de Deus, né? Estamos quase pagando isso com a Equatorial, né? Tem vencimento em dia 10. O cliente pagou a conta somente dia 20, atrasou 10 dias, né? No boleto referente a essa conta, estão as seguintes orientações, né? Sobre juros e multas para pagamento após o vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor da conta. Então, já vamos lá. Vamos lá. 2% de R$ 4.500, né? 2% é 2 sobre 100, gente, vezes 4.500. Essa é só a multa, né? Vai abandonar os zeros. 2 vezes 45 vai dar o quê, filho? Vai dar R$ 90, né? Então, essa aí é a multa, filho. Tá? Mais juros de mora, de R$ 4,50 por dia. Mora é mora mesmo, né? É quando demora. 4,50, 4,50 por dia. Só que foram 10 dias, gente. Então, vai dar R$ 45. Acabou. Acabou. Quer saber o valor da prestação. Tá? O valor do pagamento, né? Então, vai dar 4.500, pessoal, mais 90 de multa, né? Mais 45 de mora, né? Então, vai dar aqui vai dar 13, né? Sobe 1, vai dar 6 e vai dar 4. 4.635. 4.635, alternativa de letra A. Outra boa também, até que o Banco do Brasil não estava tão difícil, né? Essa e essa estavam tranquilas, né, gente? Essa aqui que só Jesus na causa, né? Também tem que ter uma, né? Para não os caras não gabaritar a prova, né, gente? Vai lá, faz essa aqui para mim. Deixa eu só ver se tem mais uma aqui. Tem. Dia 7, viu, gente? Dia 7 de janeiro, né? Eu vou estar abrindo a turma para o CNU, viu, gente? Tá? CNU. São 8 domingos, viu? 8 domingos, tá? Professor, e se não saiu o edital? Até o dia 7 de janeiro, se não sair o edital, meu filho, eu acho que nós vamos morrer tudo infartado aí. Vai atrasar muito, né? É uma possibilidade, né, Rui? Aí eu postergo, né? Eu vou só entrar, vou só começar com o edital, viu? Porque não adianta ficar perdendo tempo imaginando o que a Cisga Rio vai botar, o que não vai botar, né? Fez uma pergunta pontual, viu? Eu vou esperar o edital mesmo. Eu torço que até o dia 7 então já sai, senão, apesar de ter aluno matriculado, eu jogo para o outro domingo. Vou jogando, né? É hora de sair esse edital, para a gente não ficar, né, andando de olhos vendados, né? Tá? Quem fizer a matrícula, gente, até o dia 31, paga esse valor de 99, tá? Bom, aí são 8 domingos garantidos, tá? Sempre das 8 da manhã às 10 da manhã, né? E ficam gravados encontros que nem esse que está ficando, né? Tá? Aí voltado para o CNU, tá, gente? Seis Gran Rio, Seis Gran Rio, Seis Gran Rio e Seis Gran Rio até morrer, né? Tá? Aí eu vou abrir uma turma depois para o Sebrasp, tá? E Decam, para concursos diversos, na parte da manhã também, das 10h20 da manhã até o meio-dia. Aí é uma turma genérica, né? Que vai ter Decam, Sebrasp, né? O resto do povo todo que sobrou, né? Mas Sesgran Rio mesmo vai ser esse das 8 às 10, que vai ser foco
esse CNU, né? Vale muito a pena, né, gente? Tentar, né? Vai que cola, né? Vai que dá certo. Muita vaga, gente. E vai ter todo ano, hein? Vai ter todo ano. Os caras vão botar todo ano, gente. Tá? A ideia foi fantástica, né, gente? A ideia... O início eu não gostei muito, viu? Mas depois eu comecei a gostar desse CNU. Vamos lá? Uma empresa comprou um caminhão que será pago da seguinte modo: uma entrada de 100 mil, né, realizada no ato da compra, dezembro de 2022, tá? E mais um financiamento do valor restante em 120 parcelas mensais iguais de 2 mil. Então é price, né? Tá? Então, o que eu já sei? Eu já sei que eu vou ter 120 pagamentos, né, de 2 mil reais, tá? Há uma taxa. Que taxa é essa, meu Deus? 1% ao mês? É muito. Isso é pai para filho. Sobre o saldo devedor do mês anterior. E que ao final do financiamento não haverá valores residuais, né? Acabou, acabou. Pode ir embora. Pede o caminhão e vai embora. Nessas condições, o preço do caminhão em reais, na data da compra, está na seguinte faixa. Eita, ele quer o valor atual, filho. Então, ele te dá uma série de pagamentos, tá? E ele quer o valor atual. Tá? E aí, doutor, como é que nós vamos fazer isso? Tem várias formas de fazer isso. Dá para fazer por montante, né? Dá para fazer pela fórmula do valor atual, né? Se for pela fórmula do valor atual, doutor, então vamos ter que usar a fórmula por causa do dado aqui, né? Aqui não há como escapar, né? Então, vai ser o quê? O valor atual vai ser o valor da prestação que vai multiplicar 1 mais I elevado a N, menos 1, né, dividido de novo por 1 mais I elevado a N vezes I. Né? Então, aqui nós vamos chegar no valor atual a partir da prestação, né? Dá para fazer por montante também, tá, gente? Cada um, né? Vamos usar a fórmula do valor atual até para o povo, né, aprender a usar ela, né? Bom, então o valor atual, professor, vai ser os 2 pau da prestação, tá? 1 mais a taxa, pelo amor de Deus, né, gente? A taxa é de 1%. Então, 1%, filho, é 1 sobre 100. Cuidado, né? Então, vai dar 0,01, né? Isso é 1%. É 1 dividido por 100, que é 0,01, tá? Elevado a quanto? Minha Nossa Senhora, quantas? 120 prestações, menos 1, né? Sobre, de novo, aí vai ficar o mesmo indexador, né? Elevado a 120, só que vezes a taxa, que é 0,01, né? Nunca esqueça que essas taxas têm que estar divididas por 100, né, gente? Tá? E aí, professor amado, vamos lá, meu amigo. Vai dar 2 contos, né? Vezes 1,01 elevado a 120, menos 1, sobre 1,01, de novo elevado a 120, vezes 0,01. Bom, agora entra esse dado, né, gente, que nós temos. A Cesar Rio, pelo menos, não fica fazendo hora com a cara da gente, né? Tem banca que fica jogando 3 dados, 4 dados, que às vezes tu não usa, quase ninguém, usa só um, né? Até tu descobrir qual que tu vai usar. Aí, negócio, essa mistaria aí, ó. 3,3. Então, vamos lá, professor. 3,3 é esse indexador aí. Então, lá vai ser 2.000 vezes 3,3 menos 1, dividido, né, por 3,3 vezes 0,01. E aí pode fazer várias coisas aqui, né? 2.000 vezes, né? Aqui vai dar 2,1. 2,3, né?
1,3 menos 1, né? 2,3. Tá? Dividido por 3,3 vezes 0,01. Tá? Aí, se vocês quiserem dividir primeiro isso aqui, ou multiplicar, aí não dá em nada, viu? Se eu for dividir o 2.000 por 0,01, já começa assim, ó, 2.000 dividido, né, por 0,01. E aí o que acontece? Só acontece que tem que igualar as casas, né? Então aqui já vai ganhar 2 zeros, né, filho? E aí igualar as casas. Aí pronto, filho. Vai dar 200 mil, né, dividido por 1. Que é 200 mil, né? Então aqui vai dar 200 mil, que é essa divisão aqui, né? Vezes 2,3 e dividido por quem? Por 3,3. Não dá para escapar aqui, viu? Tá? Professor, 2 vezes 2,3, né? Então vamos ter 2,3 multiplicado por 2 milhões, por 200 mil, né? Então 2 vezes 2,3, gente. Só aqui já vai dar 4,6, né? E aí vai ganhar aquela montoeira de zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 0. Espera aí, deixa eu tirar a vírgula aqui, gente. Tá, droga. Tá enxergando? Aqui. Ó, vou fazer sem a vírgula, tá? 2 vezes 23 vai dar 46. Aí eu vou botar os zeros, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então, estou fazendo sem vírgula, tá? Como se fosse 23, tá? Estou botando os 5 zeros, tá? E aí vou corrigir agora sim uma casa. Então, na verdade, deu 460 mil, tá? 460 mil, que aí eu vou ter que dividir por 3,3. Tá? Agora, mão de obra, né, filho? Mão de obra dos infernos aqui, né? O cara bota um zero aqui, tira essa vírgula, e agora só na força do ódio, né? Aqui vai dar uma vez, 33, aqui sobra 13, baixa o zero, né? Agora vai dar quanto? Vai dar 4? Acho que não dá não, hein? Vamos ver. 4 vezes 3, né? Vai dar 12? 4 vezes 3, não. Vai passar, vai dar 3 mesmo. Aí já tá vendo aqui, meu amigo, tá vendo aqui que vai dar uns 130 mil e uns quebrados. Essa divisão aqui. Né? Acho que vai dar quase 140 mil aí de divisão. Tá? Só que cuidado, gente. Cuidado, cuidado, que esse é o valor atual da dívida, né? A dívida hoje seria de aproximadamente 130 mil. É um pouquinho mais, acho que é 139, se não me engano, tá? Mas aí, cuidado, cuidado, que ainda tem que somar com a entrada, né? Somar com a entrada, filho, porque isso aqui é o financiamento, né? O financiamento ficou 120 parcelas de 2 mil. Trazidas por valor atual, fica 130 mil. Mais a entrada de 100 mil, né, filho? Se esquecer dessa entrada, já era, viu? Então, o preço do caminhão hoje, ele é 230 mil. Vamos lá nas alternativas? Cadê as alternativas? Meu senhor amado. Aqui. Pronto. Letra D. Tá? Agora, se tu esquece de juntar essa entrada, se tu esquece de juntar essa entrada, né? E aí tu fica lá com os 130 mil. Aí tu vai aqui, ó. Ó a safada da cidadania. Aqui, ó. Aí tu vai na letra B, meu filho. Se tu esquecer de juntar os 100 mil, porque o que tu está calculando é essas 120 prestações, né? De 2 pau, né, filho? Que daria 240 mil na soma, né? Mas, na verdade, saiu tudo de 130 mil, né? Tá? Tem que somar com a entrada para saber o preço do caminhão hoje, né? Então, 100 mil mais a prestação trazida tudo por valor presente líquido, né? 200 e poucos mil, letra D. E aí, povo? É luta, hein? Vamos mais uma? Lá. Depois assistam esse vídeo, gente, umas 32 vezes, viu? E vai melhorando, né? Vai melhorando, viu? Me chamem no WhatsApp, né, gente, quando estiver assistindo e, travou aqui, Lúcio, nessa parte aqui eu não captei na hora e tal. Ó, aí. Vamos fazer mais essa?
Sim. Sim. Em determinado país, a taxa de inflação durante certo ano foi de 10%. Viu? No início desse ano, o investidor aplicou R$ 100 e recebeu ao final do ano 113,30. É tão bonito essa Rio botar esses R$ 100, né, cara? Eu acho que eles fazem meio que, como é que é? Alívio de consciência, sabe? Ah, eu botei R$ 100, pô. Os caras não fazem com R$ 100, mas em compensação tem umas horas que, né? Hein? Isso aqui deve fazer para não ir para o inferno, viu? Aquela pessoa que acha que está se livrando do inferno, né? Aí, ó. Orar e vigiar, viu? Ó. Então, a inflação, filho, foi de 10%. Tá? E aí, o que aconteceu? O investidor aplicou R$ 100, tá? E, ao final do ano, resgatou 113,30. Ou seja, ele ganhou de 100 para 113,30, ele ganhou R$ 13,30. E como R$ 13,30 ele ganhou em cima de 100, eu posso dizer que ele ganhou 13,30 o quê? De juros, né? Só que, professor, é bom avisar ele para ele não ficar muito feliz, não. Não fique muito feliz. Por quê? Porque é a mesma coisa que acontece com o cara que aplica no CDB, né? Ah, o ganho é de tantos por cento. Sim, mas e a inflação, meu filho, no meio do período? Não é não? Então, ó, o cara ganhou 13,30%, porque fez os 100 virar 113,30. Então, o cara ganhou 13,30%. Não é isso? Mas a inflação foi 10%, pessoal. Pois é. Tá vendo? Então, ele quer saber, gente, qual é o juro real. Meu amigo, se a taxa de inflação foi 10% e o juro que eu ganhei foi de 13,3%, já sabe qual é a armadilha aqui, né? Todo mundo vai achar que o juro real, é a diferença entre isso aqui e a inflação. Todo mundo vai achar que o juro real é esse 3,3%. Ah, então ele ganhou, professor, acima da inflação 3,3%. Isso é juro real. Não, não é. Não é não, filho. Inclusive tem aqui te esperando, ó. Ó que maravilha. Olha só. Hein? O examinador, sabendo que muita gente vai ter essa ideia, né? Ele deixa a resposta ali. E à noite ele dorme tranquilo. Tem o sono do justo. Tá? Inclusive é uma pessoa normal, viu? Às vezes pode estar do teu lado numa fila do mercado, entendeu? Comprando coisas normais. Ninguém imagina que ele é tão mal assim, viu? Olhando de longe, ele parece um cara cidadão de bem, viu? Tá errado isso aqui, professor? Sim, tá sempre errado, tá? Então, não compare o juro nominal com o juro da inflação e acha que a diferença é o real, porque isso aqui é a armadilha mais antiga que existe, tá? E aí, professor, aí a gente tem a fórmula, né? Que dá para fazer. Dá para fazer no braço também, eu já ensinei vocês a fazer no braço. Já ensinei. Na fórmula ficaria como, professor? Ficaria 1 mais I, A, que é a taxa aparente, né? É igual a 1 mais I, R, que é a taxa real, multiplicado por 1 mais I, J, que é a taxa de inflação. Aí aqui tu vai fazer no bração mesmo, né, filho? Tu vai fazer na raça, né? A taxa real, professor, a taxa real é de 13,30, né? Então vai ficar 1 mais I, a taxa real,
Aí vai ficar 13,30, né, gente? Dividido por 100. Né? Isso aqui vai dar 0,133, né? Então, 0,133. Tá? Essa é a taxa aparente que a gente enxerga, né? A taxa real, professor, eu não sei. Continua sendo taxa real, né? Deixa eu só melhorar minha letra aqui, porque para vocês depois vai ficar bem ruim, né? Peraí. Deixa eu botar uma outra cor, então, aqui. Então, aqui vai dar 0,133, né? 0,133, tá? É isso? Né? Igual a 1 mais IR, tá? Vezes 1 mais IJ. Esse eu sei, né? A inflação de 10%, né, gente? Então, 10% é 10 sobre 100, né? Então, aqui vai dar 0,1, né? Tá? Então, eu vou ter o que aqui, professor? Eu vou ter 1,133, né? Que é essa soma aqui, que é igual a 1 mais IR, tá? Vezes 1,1, né? Que é 1 mais 0,1. O que eu vou fazer, gente? Esse 1,1, eu até posso meter uma distributiva aqui, viu? Eu posso. Mas eu posso passar dividindo. Acho melhor passar dividindo, tá? Então, 1,133 dividido por 1,1 é igual a 1 mais IR. Inclusive, pode até tirar o parênteses se quiser, viu, gente? Porque o parênteses já não tem mais sentido, né? E agora a multiplicação já foi embora, né? Então, vamos ter 1,1, 1,133, e vamos dividir por 1,1. O que eu faço aqui, professor? Eu boto zeros, né? Corrijo aqui, né? E tiro isso aqui, né? Tá. Então, eu vou ter o quê, professor? 1.133 por 1.100. Vai dar 1.000, vai dar uma vez, né? Vai dar 1.100. Aqui vai sobrar 33, gente. O 33 eu não consigo dividir por 1.100. Então, eu vou lá, né? E boto um zero e uma vírgula. Mas não deu, professor. Mais um zero e mais um zero. Agora vai dar 3. Então, vai dar 300. Não sobra nada. Então, ficou 1,03. Volta para cá. 1,03 é igual a 1 mais IR. Como eu quero saber a taxa real, eu levo 1 para lá, né? Então, 1,03 menos 1 é igual à taxa real. A taxa real, então, vai ser o quê, professor? 0,03, que aí a gente vai ter que multiplicá-la por 100, né, gente? Para ela virar taxa percentual, né? E isso vai dar o quê? 3%. Acabou. Tá? Então, tá aqui, professor. 3%, tá aqui resolvido. Tá? Na verdade, a gente não precisava ter feito todo esse trabalho, né? Porque lembra que quando eu trabalhei taxa real com vocês, eu disse para vocês que a taxa real nunca é a diferença. E também não é a mais, é menos. Então, a taxa real nunca seria esse valor, porque esse valor é a diferença crua. É sempre menor que esse valor. E aí, entre menor do que esse valor, só tinha uma muito menor e essa aqui que estava próxima. Então, é essa aqui, né? Então, aqui tu podia fazer meio que como é que é? Na sorte não, né? Sorte porque veio uma alternativa boa, né? Mas quando eu vi que a diferença de 3 para 13,3 era uma diferença de 3,3, mas não era certa, e não é maior, o certo é sempre menor, a única menor que se aproximava era o 3, tá? Outra seria fazer na raça, né, gente? Como é que seria fazer na raça? Ó, eu tenho 100, ele virou 113,30, não é isso? Na verdade, se fosse cobrir a inflação, a inflação seria de 10%. Então, se fosse para cobrir a inflação, gente, estaria pagando 10% de 100, que é 10, estaria pagando 110. Isso é para cobrir a inflação. Só que dos 110 ele pulou para cá. Pronto, aí eu já faço uma regra 3. Valor e porcentagem. Nessa regra 3 de valor e porcentagem, esse 110, que seria o justo, né, que é cobrir a inflação, esse 110 seria 100%. Tá? Mas ele não pagou 110, professor, ele pagou 113,3. Então, ele pagou 3,3 acima da inflação. Quanto que é isso? X. Tá? Então, pela inflação mesmo, ele teria que ter aumentado só 10%. Para cobrir a inflação, para ficar, digamos, no 0 a 0 com a inflação, né? Ou seja, ele teria que ter resgatado 110.
mas resgatou 113,3. Ou seja, resgatou 3,30 a mais do que o esperado da inflação, né? Esse é o real. Agora é só cruzar, gente. Só cruzar. Então, eu vou ter aqui, então eu vou ter 110x, né? E eu vou ter 3,30 multiplicado por 6, né, gente? Por 100, que é só trazer duas casas para cá, vai dar 330. X, então, seria 330 dividido por 110. Morreu. E 33 dividido por 11, gente, vai dar 3. Pronto, 3% é a taxa real. Ou seja, daria para fazer numa regra 3, né, gente? Só usando aquela dinâmica que eu ensinei para vocês naquela aula de juro de taxa real, né? Tá bom, meus queridos? E é isso. Beleza? Nos vemos no ano que vem. Tá? Quem quiser, né, fazer a turma do CNU, converse comigo, tá? Assim que sair os editais, gente, do BNB, ou da Caixa, ou do Banco do Brasil, tá? E tiver um edital fixo, firme mesmo, aí eu vou abrir uma outra turma, né, voltada para toda a parte de matemática básica, matemática financeira e por aí. Tá bom, meus queridos? Vou mandar esse rascunho para vocês aí e o vídeo assim que ele ficar pronto. Beleza, meus queridos? Valeu, Plênio. Até mais. Depois a gente conversa mais sobre isso. Tá bom, Vitão. Valeu, tchau. Até mais, tchau. Plínio, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E até Igualmente, querida. Mas eu Tá acho bom, que eu pego talvez você, se tiver algo de matemática no curso do TJ. Eu devo fazer o do TJ. Talvez caia, né? Talvez caia matemática no TJ, né, Jéssica? Tá certo. A gente vai se falando. Tchau. Tchau.